Boa noite a todos, internautas. De acordo com a resolução número 254/2013, eu solicito ao vereador Luiz Geraldo Cardoso, vereador Lindóia, que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, solicito os nobres vereadores que fiquem de pé. Boa noite a todos. Peço a permissão do senhor presidente para pedir um minuto de silêncio, que é a primeira sessão que está ocorrendo após o falecimento de um ex-prefeito e ex-presidente dessa casa. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai as flores. Mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Obrigado. Amém. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Passamos agora ao expediente. No expediente do dia, nós temos em mãos atas das sessões realizadas em 1º e 9 de setembro do corrente ano, das quais foram encaminhadas cópias às mesas dos vereadores. Eu coloco as atas do dia 1º em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata foi aprovada por unanimidade do dia 1º de setembro. Coloco a ata do dia 9 de setembro em discussão. Coloca a ata em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata do dia 9 foi aprovada por unanimidade. Expediente recebido do Executivo, nós não temos nada. Da Câmara Municipal, temos o balancete da receita e da despesa do Poder Legislativo, referente ao mês de agosto de 2014, que encaminha a Secretaria para que deixe à disposição das comissões permanentes. No expediente de terceiros, nós temos um ofício do Ministério da Saúde, referente a repasse ao município. Eu solicito a primeira secretária que faça a leitura. Foram recebidos 9 ofícios do Ministério da Saúde, informando um total de R$ 122.350,99, repassados ao município. Temos recebido também um ofício número 096/2014 da Associação Paulista de Municípios. E eu passo à primeira secretária, a vereadora Fabiana, que faça a leitura. Quer meu óculos? Fica muito forte. É mais perto para você ler. Está dando para ler? Ofício 96 de 2014, São Paulo, 19 de agosto de 2014. Caro presidente, no último dia 8 de agosto de 2014, ocorreu em São José do Rio Preto uma reunião com a presença da Associação Paulista de Municípios, a APM, da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, o VESP e as associações regionais de municípios, AMA, AMESP, ANAP, CIVAP, FRIM e Unipontal. Essa reunião teve como pauta principal a discussão e mobilização para a aprovação do projeto de emenda constitucional 406 de 2009, que aumenta o índice do FPM, o Fundo de Participação do Município, de 23,5% para 24,5%. Decidiu-se que os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores irão se mobilizar no sentido de pressionar seus representantes do Congresso Nacional para que aprovem a PEC. Aprovou-se também o texto anexo para que todas as entidades regionais o publiquem nos órgãos de imprensa de suas regiões, para que a população tome conhecimento e também se engaje nessa luta que é de todos. Reproduzimos, pois, a carta aberta à população do Estado de São Paulo,
sobre o título SOS Municípios e o companheiro determine a publicação no jornal do seu município, para se dar plena divulgação em todo o Estado, encaminhando-nos um exemplar na qual foi publicado. Aproveito para enviar-lhe nossas melhores saudações municipalistas, Marcos Monte, presidente da APM. Acho que o Otto está mesmo. SOS Municípios, carta aberta à população. A APM, Associação Paulista de Municípios, juntamente com a UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, e as associações regionais de municípios, vem a público alertar para a situação de extrema penúria dos municípios brasileiros, que na divisão de todo o bolo tributário arrecadado no país ficam apenas com 17%, ficando os restantes 83% com o governo federal e 58% e estadual 25%. O cidadão brasileiro e paulista mora cada qual em seu município, e é ao prefeito, vice-prefeito e vereadores que ele cobra serviços adequados de saúde, educação, segurança, habitação, transporte, lazer, cultura, esporte e demais outras responsabilidades do poder público. O que temos visto é que ano após ano os municípios são obrigados a assumir cada vez mais obrigações de responsabilidade da União e do Estado, sem que essas obrigações venham acompanhadas dos recursos necessários para suas execuções, arcando com o ônus sem os respectivos bônus. A maioria dos municípios brasileiros depende basicamente do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que representa o repasse dos impostos federais e estaduais. Toda vez que o governo reduz alíquotas de IPI e ICMS, buscando um aquecimento do mercado e da economia, a consequência é a redução da arrecadação e, por consequência, a diminuição da cota dos municípios. E essa perda não é compensada, ficando com prejuízo, caracterizando clara cortesia com chapéu alheio. Enquanto esperamos por uma reforma tributária que definitivamente ponha fim a essas graves distorções, comunicamos a toda a população que estamos empenhados na aprovação da proposta de emenda constitucional 406 de 2009, que eleva o índice do FPM de 23,5% para 24,5%. Importante para minimizar o estado da penúria dos estados, recuperando, em parte, a capacidade de investimentos e melhoria da qualidade de serviços públicos prestados à população. Pedimos o apoio no sentido de se engajarem nessa luta, que é de todos, por um país mais justo e igualitário. Procure ser deputado federal e senador e peça a ele apoio e a aprovação da PEC 406 de 2009. Desculpa a leitura hoje, senhor. Eu queria comunicar aos novos vereadores, com referência a essa carta que veio da Associação Paulista dos Municípios, me veio uma ideia aqui, com referência a essa PEC 406/2009, eu queria sugerir que nós façamos uma moção, em nome de todos os vereadores, e para a gente encaminhar junto à Câmara dos Deputados e ao Senado, pedindo para acelerar a votação, né? O que vocês acham? Estão de acordo? Façamos em nome de todos os vereadores. Aqui está pedindo também que a gente divulgue na mídia, né? Então, além da gente fazer essas divulgações nos nossos jornais locais, vou pedir para colocar no site da Câmara também, mas seria interessante a gente ter uma moção de todos nós, pedindo para que tome as devidas providências. Nós temos em mãos as indicações do vereador Ailton e do vereador Manuel Brandão, e eu solicito a primeira secretária que faça a leitura. Indicação. O vereador que essa subscreve, nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo prefeito municipal que se conceda o nome do senhor Luiz Antônio Hilário a um prédio via o logradouro público ou ainda alguma obra a ser realizada por esta administração. Câmara Municipal de Viradouro, 1/9/2014. Ailton Antônio Ferreira, vereador. Indicação. O vereador Manuel Aparecido Brandão, no uso das atribuições que o regimento interno desta Casa de Leis lhe confere, indica ao chefe do Poder Executivo envio a esta Casa de projeto de lei visando a compensação de tributos municipais com créditos líquidos e certos de munícipes
possuidores de licença prêmio vencida. Justificativa. Excelentíssimo senhor prefeito, a licença prêmio é o único prêmio que premido não tem o direito de retirar quando deseja. Fica sempre à mercê do julgamento de possibilidade e oportunidade por parte do empregador. Muitas vezes, o funcionário que possui tal crédito junto à municipalidade possui também débitos oriundos de tributos junto à mesma. Então, nada mais justo que se faça tal compensação, pelo menos até o limite de 54%, conforme minuta de projeto que já enviei há mais de 6 meses ao Poder Executivo. Na oportunidade, a justificativa para não envio era o fato do gasto com pessoal estar acima do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Como essa situação já foi esperada, solicito então o envio da matéria para esta casa. Viradouro, 15 de setembro de 2014. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação, reparo em canaleta. O vereador Manuel Aparecido Brandão, no uso das atribuições que o regimento interno desta casa lhe confere, indica ao chefe do Poder Executivo readequação da canaleta localizada no início da Rua Silveira, confrontando com a Praça Antônio Giglio. Justificativa. Excelentíssimo senhor prefeito, a referida canaleta é muito larga e causa grande impacto nos veículos, principalmente os menores, que por ali trafegam. Certo de sua sensibilidade perante o problema em questão, confiante em vosso pronto atendimento, subscrevo-me. Viradouro, 15 de setembro de 2014. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Iniciamos agora a palavra livre para as explicações pessoais. A palavra está livre. Vereador Manuel Brandão com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas presentes, todos vocês, muito boa noite. Cumprimento também a todos os funcionários da casa, presentes aqui conosco. A Lívia, representando o povo que não compareceu, e a todos os internautas que possam, nesse momento, estarem nos acompanhando. Todos, uma boa noite, obrigado pela atenção. Senhor presidente, eu gostaria de comentar rapidamente as indicações que aqui foram feitas. E antes disso, deixar a minha concordância aqui registrada com relação à proposta feita por Vossa Excelência de que façamos uma moção conjunta com relação à PEC 406 de 2009, que aumenta o fundo de participação dos municípios em 1%. Estou de acordo, foi uma ideia muito bem pensada por Vossa Excelência. Das minhas indicações, eu gostaria primeiro de comentar com relação a essa canaleta. Todos devem saber do que se trata. É aquela canaleta próxima ao Zula. Quem passa ali, principalmente de moto de pequeno porte, verifica que é muito difícil de passar. É muito larga, parece que mais larga do que o padrão normal. E causa um impacto muito grande, vindo inclusive a poder causar pequenos acidentes ou até e avaria nos próprios veículos. Então a gente pede aí que, diante das limitações que a gente sabe que o Executivo possui, mas que assim que seja possível, aquela canaleta seja readequada. Faço também uma indicação que foi lida pela nobre vereadora Fabiana, com relação à compensação dos débitos oriundos de impostos que o munícipe tenha e, ao mesmo tempo, quando esse munícipe possui licença-prêmio vencida. A licença-prêmio é o único prêmio que o premiado não retira quando quer. Depende de autorização para retirar, depende da oportunidade, da viabilidade e tudo mais. Muitas vezes esse dinheiro fica lá parado, é um dinheiro do funcionário, e este funcionário tem débitos a pagar, tem impostos a pagar e não pode abater. Nós fizemos essa discussão um outro dia, os senhores todos lembram, quando nós, inclusive, com o uso do telão, eu explicava essa possibilidade,
e limitamos, então, a 54% do valor, com o pagamento dos outros 46% à vista e de modo imediato, para que não haja o desequilíbrio entre a folha de pagamento ou gasto com pessoal e a receita corrente líquida do município. Para manter esse equilíbrio, nós colocamos lá os 54%. Naquele momento, foi enviado à Prefeitura Municipal uma minuta desse projeto, que eu havia elaborado já com esse pensamento. O secretário de Negócios Jurídicos, naquele momento, me explicou: Manuel, não é possível retornarmos com esse projeto à Câmara, nesse momento, porque há um desequilíbrio. Não há, nesse momento, o cumprimento do limite prudencial exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ultimamente, todos nós sabemos, foi votado nesta casa, há pouco tempo, a recriação de alguns cargos necessários para o andamento do município. Só que no momento em que foi votar, o Ernei lembra disso, creio que a Fabiana estava conosco também, quando eu questionava a seguinte condição: como podemos recriar se a Lei de Responsabilidade Fiscal não permite? Entendendo ainda, entendendo que ainda estivesse o limite não tivesse sendo cumprido. Foi quando fomos avisados de que, graças a Deus, esse limite já estava em cumprimento. E aí nós falamos, sugerimos a questão até do aumento dos 3% que veio e tudo mais. Então, se nós não estamos mais em descumprimento, não há motivos para que esta lei não venha agora para casa, para que nós possamos votar e para que o cidadão, o funcionário, que tem a sua licença-prêmio vencida, crédito líquido e certo, possa então abater estes valores, nos seus impostos, os impostos devidos. Então, a gente espera que venha para cá. Estou pedindo nesse momento, mais uma vez, até em termos de lembrança, eu sei que a correria é muito grande lá no gabinete do prefeito, então a gente está fazendo aí como a título de lembrar, que já conversamos anteriormente, que a justificativa para a não vinda já não existe mais, graças a Deus. Então, esse é o momento de chegar aqui. Gostaria, por último, senhor presidente, de pedir a Vossa Excelência que, se possível, já nessa data, fosse enviado aos nobres colegas o projeto de lei protocolado nesta casa, que visa o controle do número de alunos por turma e sala de aula, para que os colegas possam tomar conhecimento, possam formar suas opiniões e talvez, quem sabe, ajudar a aprimorar esse projeto. Eu já disse nessa tribuna e volto a dizer: eu não estou acusando o município de ter hoje um número de alunos maior do que aquilo que é possível trabalhar. Eu não fiz essa acusação, não faço, tá? Mas estou preocupado com o que possa vir a acontecer nos próximos anos. Então, é um projeto preventivo, para que o município não venha a fazer o mesmo erro que o Estado de São Paulo faz, quando se faz de uma sala de aula um aglomerado de pessoas, onde elas são obrigadas a ali estarem sem condições de aprenderem, porque o professor não tem condições de dar aula para um número excessivo de alunos. Então, para que isso não venha acontecer no futuro, com nossa educação municipal, eu estou propondo esse projeto de lei para que a gente regulamente. Uma vez que não existe lei federal e nem estadual que regulamente a questão. Se coloca quantos alunos quiser. Se o município até hoje está de forma equilibrada, deve-se ao bom senso dos seus gestores, não à existência de uma lei. E nunca se pode confiar eternamente no bom senso do ser humano. Então, é necessário que a gente coloque isso no papel, numa lei, tenhamos essa coragem de colocar, e eu peço já de antemão o apoio de todos os colegas para esse projeto, que, como educador, vos garanto, é da maior importância possível. Então, os senhores podem tomá-lo em mão, conversar com professores, com educadores, e verem se é possível, por exemplo, num primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino fundamental, quando se vai ensinar a ler, escrever e contar, que são as bases da educação escolar, se é possível trabalhar com 25, com 30 alunos. Se isso for possível,
Então sou eu que realmente sou ruim de serviço, não dou conta de trabalhar com esse número. Então estou propondo aos senhores que reflitam sobre isso. E para terminar, senhor presidente, que já extrapolei o tempo, quero aqui agradecer a sua bondade, eu gostaria de propor que nós fizéssemos também em conjunto, presidente Ernei, duas outras solicitações. Uma delas pedindo que venha a esta casa um projeto de lei igualando o salário dos diretores de escola ao salário dos demais diretores. Como nós falamos, por ocasião da aprovação da criação dos cargos dos demais diretores. Não é justo, não é possível, não tem cabimento nenhum que o diretor de escola tenha esse salário menor do que os demais diretores. Então, eu acho que nós poderíamos pedir para que viesse para a Câmara, que venha para a Câmara, esse projeto. E o segundo, eu pediria a todos os senhores que me ajudassem nesse sentido e que nós façamos um documento pedindo à Polícia Ambiental maior fiscalização com relação ao nosso Rio Pardo. Está acontecendo uma pesca predatória que não tem condições de continuar como está. Nós temos pessoas que estão pescando aí vários quilos de peixes por dia, mas peixes que têm condições de crescimento ao triplo ou a 5 vezes, 10 vezes maior do que aquilo que está pegando. São dourados com 2 quilos. São barbados com 3 quilos. Não é possível que continue dessa natureza. É uma pesca predatória que, se o rio já está em condições terríveis, que não se sabe quantos anos de chuva serão necessários para voltar à sua condição natural. Do ponto de vista da predação da pesca, serão necessários ainda mais anos para ele voltar à sua condição natural. O rio tornar-se um rio piscoso que sempre foi. Então eu pediria aos senhores que façamos em conjunto uma solicitação para que a Polícia Ambiental faça uma fiscalização mais rigorosa, principalmente na Cachoeira de São Bartolomeu. Muito obrigado a todos pela atenção e conto com a ajuda dos senhores. Obrigado, vereador. O secretário Paulo Renato Zamarioli enviará a cópia dos projetos aos novos vereadores para análise. E, aproveitando a solicitação feita pelo vereador Manuel Brandão, eu quero ver se a concordância de todos os vereadores que façamos esse ofício à Polícia Ambiental, pedindo para que tome essas providências, os vereadores estejam de acordo. Com referência à solicitação, ele pede o apoio nosso. Eu acho que seria mais do que justo que chegasse até ao comando da Polícia Ambiental um ofício reforçado por todos os vereadores. Estão de acordo? Então, esta casa enviará esse ofício, Manuel, o mais rapidamente possível. Viu, Paulo Renato Zamarioli? Eu gostaria que a partir de amanhã já começasse a elaborar esse ofício. Vereador Lindóia, com a palavra. Boa noite mais uma vez a todos, aos internautas que nos assistem, também a Únicas de hoje, tá achando estranho porque o Dona Marta não está presente, não perde sessão, né? Algo deve ter acontecido, pode ter certeza que ele estará assistindo pela internet. Eu solicitei a palavra, presidente, porque esse dia eu andei por vários pontos da cidade e deparei, não sei se vocês têm reparado, a coisa é simples, já fica como indicação, até formaliza ela depois, uma pintura da lombada, pelo menos do lado que o veículo está indo. Porque tem lugares que as árvores cresceram muito, tão grande, então dá aquela sombra. Praticamente você não enxerga a lombada, você vê que você está em cima da lombada. Inclusive, por sorte, no passar, eu tinha um punhado de coisa na traseira da minha caminhonete, eu não vi, coisa que eu não vi, foi um pulo e tanto, e ainda deu um acidente para frente, mas não aconteceu nada de grave, graças a Deus. E também pedi a palavra, logo que o senhor presidente me deu a oportunidade, já
já tinha dado até antes, de eu fazer a leitura, como a Bíblia é uma Bíblia nova que o presidente providenciou, eu queria deixar também aqui registrado uma indicação ao seu prefeito municipal. Geralmente a gente se faz indicações às pessoas falecidas, mas tem uns requisitos que a lei exige. E eu gostaria de deixar o pedido aqui de indicação por uma obra, não a rua, não, uma obra de destaque, em nome do senhor José Salomão Gibran, que ele sim, no caso, não merece, dizendo que as demais pessoas não merecem, foram já feitas indicações. Mas como foi ouvido aqui nessa mesma casa aqui, foi vereador por várias vezes, presidente da Câmara, vice-prefeito, prefeito municipal, não disseram aqui também, mas foi 40 anos provedor do hospital. Então, tem uma vida pública de muita dedicação, de muito empenho. Então, que fosse analisado e uma obra que desse destaque para ser sempre relembrado o nome dessa pessoa que foi. Tem pessoas que dizem que não gostam, tal, mas que foi uma pessoa muito boa para o município. Infelizmente, eu fui adversário dele da política anteriormente, que eu me disputei contra ele. Mas não tive nenhum receio, nenhum rancor, que ele era o provedor do hospital e eu continuei ajudando o hospital, mais que todos os outros prefeitos já tinham feito, inclusive. Isso eu sempre ouvi do pessoal lá do hospital. Então, deixaria esse pedido aí, nesse sentido, do senhor José Salomão Gibran. Com relação ao projeto do Manuel Brandão, que eu acabei de ler, eu já dei uma lidinha, mas eu vou deixar para falar na próxima sessão. Obrigado. A palavra continua livre. Bom, vereador Lindóia, as duas solicitações suas, elas entraram aqui como indicação, correto? Da pintura de lombada e ao nome do senhor José Salomão Gibran. Não quer falar aqui, é melhor? Olha, eu acredito, acrescento a mais ainda em relação na parte ambiental. De fato, o Manuel tem toda a razão. Estão pegando peixes que não têm condições. E outra, os peixes não tem canal, formam os pontos. Parada aqui o ar, você olha aqui de fora. Só que a hora que pega o fogo, a chama vai longe. Na cerca viva minha. Mas na Laranja do Gibran, numa distância de mais ou menos mais de 15 metros para frente, queimou vários pés de laranja na lateral da propriedade dele. Além de contar com 2 carreadores que tem. Um da propriedade da família do João Osto e outro da Laranja do Gibran. Mesmo assim, ainda atingiu bem longe. Então, vê se, na hora que for fazer para o ambiental, também vê se tem como ele estar dando rodar um pouco mais pelos bairros da cidade aí. Obrigado. Não, também quero parabenizar a Polícia Militar, que vem prestando um serviço, melhorou muito. Não sei se foi, já era essa programação deles, ou se foi através daquelas reuniões que nós tivemos aqui com os superiores da Polícia Militar e também com o delegado de polícia. E não sei se vocês têm notado, estão circulando muito mais, tem 2 viaturas já rodando a cidade direto da Polícia Militar e tem conseguido resultados positivos em alguns casos aí, mais violentos aí. Inclusive, teve uma prisão, um flagrante por 5, numa ação só foi 5, né? Não, 8. 5 numa ação só que eles pegaram de um tráfico. Então, graças a essa outra viatura que estava vindo de Bebedouro, fazer aquele apoio que foi mencionado naquele relatório final da Comissão Especial de Segurança Pública. Então, quero deixar também registrado aqui, e pode pôr em nome de todos, um ofício para o comandante da Polícia Militar pelo desempenho e pelo trabalho que eles vêm procedendo à nossa população de Viradouro. Obrigado. Tenho a concordância dos nobres colegas. Então, será enviado um ofício também à Polícia Militar, parabenizando pelo trabalho que vem desenvolvendo.
A maior parte das vezes nós criticamos, né, vereador? Então, nós fazemos crítica, mas também temos que elogiar. Eu queria aproveitar a oportunidade, finalizando. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de, nenhum dos dias, acompanhar a festa da solidariedade, até porque eu disse, tenho falado para os meus amigos e para a minha família que eu estou morando praticamente no asfalto. Eu tenho rodado aí com o deputado Arlindo Quinagra, e sexta, sábado e domingo, infelizmente, foram dias corridos, toda a região. Nós estamos aí trabalhando com 84 municípios, e eu não tive a oportunidade de ir nenhum dia na festa. Mas eu queria que esta casa enviasse um ofício ao senhor prefeito municipal, parabenizando ele, toda a comissão de eventos, pelo belo trabalho que foi desenvolvido com relação à festa da solidariedade. Eu acho que o prefeito deu um pontapé muito grande no que diz respeito a reunir todas as entidades dessa cidade e fazer uma festa com o único objetivo de arrecadar fundo para todas as entidades. Nós sabemos as dificuldades que essas entidades passam. Eu acredito que, vendo a repercussão na cidade, foi muito boa, todo mundo está elogiando. Então, eu gostaria que, em nome da casa e dos novos vereadores aqui, chegasse um ofício ao senhor prefeito municipal, parabenizando ele e toda a comissão organizadora do evento. Nada mais havendo a ser tratado, sob a proteção de Deus, dou por encerrado mais esta sessão ordinária.